Ontem eu falava com um amigo sobre como nós somos capazes de estar uma vida inteira na igreja ou crendo em alguma coisa, lendo livros, aprendendo e mesmo assim aquilo não afeta a nossa vida. Eu dizia a ele como eu próprio, até mais ou menos meus 21 anos de idade, sendo que nasci num contexto já cristão, de igreja evangélica, mesmo assim, com 21 anos de idade, me deparei com mensagens que me provocavam e me instigavam e mostravam para mim que eu ainda não estava naquele ponto de transformação que eu talvez julgasse estar. Ou, pelo menos, eu não tinha pensado mais profundo acerca disso. Eu não sei se você está nesse ponto, esteve nesse ponto ou estará nesse ponto. Eu espero que você esteja ou venha a estar num ponto como esse. Eu lembro-me que a partir dos meus 21 anos eu conheci um irmão que partilhava a palavra de um jeito que entrava na nossa vida e fazia-nos questionar se a forma como nós estávamos vivendo era mesmo coerente com aquilo que a gente dizia acreditar. E isso mudou a minha vida. Eu lembro que eu sofria de uma coisa que eu brincava com os amigos, que era depressão pós-culto. Muitas vezes acabava a celebração e meus amigos queriam sair para comer alguma coisa, eu dizia: "Eu preciso ir para casa, eu tenho vontade de tomar um banho e chorar no chuveiro. A minha vida não está alinhada com isso que eu acabei de ouvir, eu preciso de transformações profundas, eu preciso apresentar isso diante de Deus, eu não consigo viver da mesma forma". O que estava acontecendo comigo? O que estava acontecendo comigo é que eu confundia 2 coisas que acho que muitos de nós confundem, que é o poder que nós recebemos do Espírito para ser testemunha e não simplesmente para dar testemunho. Muita gente cristã, e na verdade todos deveriam ser assim, desejam ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos poder do Espírito Santo. Há poucos domingos atrás nós celebramos o Domingo de Pentecostes. Nós celebramos essa presença poderosa e de autoridade do Espírito Santo. Mas vem uma pergunta que a gente deveria fazer é: eu quero o poder do Espírito Santo para quê? Por que que nós queremos mais poder? Por que que nós desejamos tanto esse poder? Para facilitar a nossa vida, para nós provarmos que nós estamos certos, para finalmente nós ganharmos num argumento, ou nós desejamos esse poder do Espírito para sermos cada vez mais parecidos com Jesus e darmos cada vez melhor essa expressão de testemunho que é a nossa vida? Se nós desejamos ser imitadores de Jesus, Jesus não demonstrava os poderes que ele tinha, claro, acompanhado da autoridade que ele tinha, ele não mostrava isso para se provar diante das pessoas. Pelo contrário, muitas vezes Jesus pedia para as pessoas que foram alcançadas pelo seu poder que elas não dissessem nada a ninguém. Portanto, lembra desse texto, né? Atos diz que nós deveríamos, né, o povo de Deus deveria aguardar em oração num determinado lugar e só sair a partir do momento que viesse a presença do Espírito Santo. E a frase era: recebereis poder quando vier sobre vocês o Espírito, e sereis minhas testemunhas, né? Então, há uma diferença aqui entre dar testemunho e ser testemunha. E foi isso que me impactou naquele período ali da minha vida, provavelmente com 21 anos de idade. Porque eu percebi que eu sabia versículos decorados, eu sabia parte das escrituras, eu sabia dar um testemunho, mas a minha vida não era um testemunho. As pessoas que olhassem para mim, as pessoas que convivessem comigo, poderiam saber o que eu sei de Bíblia, mas a forma como eu vivia, decidia, ah, a forma como eu percebia sentido e propósito na minha vida, as decisões que eu tomava poderiam ser até decisões religiosas ou com peso de carga religiosa, mas não necessariamente a minha vida estava sendo a vida de alguém que testemunha de Jesus. E é importante a gente perceber isso, porque pode parecer só um jogo de palavras, mas a verdade é que, por exemplo, dar testemunho sobre Jesus, qualquer pessoa pode dar. Uma pessoa incrédula pode dar testemunho de Jesus, pode dizer o que ele fez, onde ele foi, que ele existiu. A ciência pode provar, a história pode provar. O próprio Satanás pode dizer quem Jesus é, nesse sentido do que ele pode fazer, do que ele fez enquanto esteve na história. A grande questão,
E aqui a gente não desmerece o testemunho, porque nós precisamos sim dar testemunho, mas a grande questão é que muitas vezes a forma como nós vivemos e a testemunha que nós não somos atrapalha as pessoas a ouvir o testemunho que nós damos. Então, infelizmente, muitas vezes o que eu faço e a forma como eu vivo impede as pessoas de ouvir o que eu digo, porque infelizmente o meu comportamento, a minha conduta, os meus motivos, a minha vida não é inspiradora, não é coerente, então o que eu digo não corresponde com aquilo que eu vivo e impede as pessoas de ouvir o testemunho que eu estou dando. E muita gente fica assim: "Poxa, mas eu dou testemunho", mas as pessoas não ouvem ou as pessoas não são transformadas. Ora, a questão não é somente o que eu digo, a questão é se o que eu digo vem carregado de autoridade, e a autoridade vem da nossa vida. A diferença entre dar testemunho e ser testemunha é que um testemunho, por exemplo, pode ser dado em 5 minutos, mas ser testemunha é um processo de uma vida. Pode ser que, eventualmente, alguém venha a uma igreja para ouvir testemunhos, mas com certeza as pessoas estão vendo o seu testemunho enquanto você vive. Então, eventualmente alguém pode ouvir um testemunho, mas com certeza e certamente alguém vê o seu testemunho. Portanto, eu quero caminhar para a gente encerrar aqui esse raciocínio. Pensa no seu trabalho, pensa na sua universidade, pensa na realidade onde você mora. Se você é um cristão autêntico, você muitas vezes está preocupado e legitimamente em como dar um testemunho mais eficaz. Quais as palavras? Estuda ali defesa da fé, apologética, assiste um vídeo de alguém defendendo a fé, percebe argumentos, pensa em como construir um raciocínio, pensa oportunidades no trabalho ou em outros ambientes onde você pode dar um testemunho, fazer uma correlação, e tudo isso é legítimo. Eu, pessoalmente, gosto muito disso, inclusive. Mas nós precisamos estar atentos se nós estamos encarnando essa palavra a ponto dela transformar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que a nossa vida transmita o que a gente crê em termos de testemunho. Para que o testemunho que nós damos, né, e proclamamos seja acompanhado de uma vida que tenha semelhança com o que nós proclamamos. É claro que nós não estamos aqui falando a respeito de perfeição, mas inclusive naquilo que a gente erra, nós sabemos que há redenção, há esperança, não somos escravizados pelo nosso erro, não somos sufocados pela nossa culpa. Não, há esperança e nós somos aqueles que acreditam no perdão. Então, não é sobre uma vida sem erros. É uma vida, sim, de quem quer acertar, mas uma vida também redimida, esperançosa, que desfruta de perdão, de que tem arrependimento, que confessa, que reconcilia. Então, se nós no trabalho, ou na universidade, ou no nosso ambiente familiar, somos pessoas duras, enrijecidas, que não se arrepende, que não confessa, que não pede perdão, que não comunica esperança, que não tem uma palavra de consolo, que se desespera por qualquer coisa diante da vida, as pessoas não conseguem depois ouvir o que nós estamos proclamando no sentido de paz, no sentido de reconciliação, no sentido de perdão, porque a nossa vida não traduz isso. Portanto, pense sobre essa pergunta, responda essa pergunta interiormente. Você simplesmente se reduz a dar testemunho e sempre procura os melhores argumentos, ou você tem buscado diante de Deus formas, oportunidades de ser uma testemunha? Lembrando que você pode dar um testemunho breve, em 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas com certeza as pessoas estão vendo a sua vida por muito mais minutos do que aquilo que você acha que elas estão observando. Portanto, saiba que você e eu recebemos poder para sermos testemunhas. O poder do Espírito é para que nós sejamos testemunhas dele. Deus te abençoe.